Olá pessoal, vamos começar a falar de relações. Hoje vamos falar de relações. Vamos falar de relações, né? E quando a gente fala dessa parte de relação, a gente tem que relacionar isso com o produto cartesiano, né? Lembrando aqui como que é o produto cartesiano, né? Então seja dois conjuntos, né? Seja dois conjuntos A e B. Aí eu consigo fazer o produto cartesiano entre A e B, que vai ser esse conjunto aqui de tuplas, né? Eu posso chamar de x e y, tá? Que o x vai pertencer a A e o y aqui vai pertencer a B, né? Então eu vou criar um conjunto de tuplas, né? Então essa aqui é a notação mais comum, né? Que eu vou criar pares ordenados, x e y, né? Então, por exemplo, suponha que A é o conjunto 1 e 2 e B é o conjunto 3, 4 e 5. O que eu vou ter, fazendo produto cartesiano de A e B, vai ser todos os pares ordenados desses dois conjuntos, né? Então vai ser 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, aí vai, né? Faz todos os pares ordenados desses dois conjuntos. Esse é o produto cartesiano. O que a gente vai fazer é trabalhar com esses pares aqui e chamar isso de relação na verdade aqui eu tenho dois conjuntos, mas eu posso ter vários conjuntos. Então vai ser a relação entre conjuntos. Eu vou apagar aqui, mas vejam só. Eu quero criar a relação entre conjunto. Eu vou chamar essa relação de relação R, né, que vai ser justamente esse par ordenado de x e y. E esse par aqui vai pertencer justamente ao produto cartesiano entre A e B. Só porque vejam bem, o que eu vou fazer é criar uma propriedade restringindo os elementos desse par ordenado. Então, criar uma propriedade restringindo os elementos do par ordenado x, y. Aí vejo que P de x, y aqui, define uma propriedade ou restrição. Isso aqui eu posso pensar como uma proposição, né? Então, isso aqui define... é uma proposição. É uma proposição que define os tipos de pares ordenados que eu vou... Quais valores de x e y que eu vou escolher vai depender do valor dessa proposição, né? Então, a partir disso, eu posso criar a relação. E alternativamente, uma relação R aqui vai ser uma relação do conjunto A para B, né? Isso aqui é uma notação alternativa. E R é definido por uma propriedade ou restrição, né? Eu vou ter uma propriedade de restrição, que é justamente essa propriedade P aqui. Então, vamos dar um exemplo de uma relação binária. Então, por exemplo, seja A um conjunto formado por elementos 0, 1, 2 e 3. E B um outro conjunto formado por elementos 0, 1, 2, 3 e 5. Tem esses dois conjuntos aqui. E a relação, eu vou criar uma relação aqui, onde cada elemento de A relaciona com o seu sucessor de B. Então, formalmente, a gente vai criar uma relação R, né, que eu vou ter os pares x e y da relação.
né? E esse pertence ao produto cartesiano entre A e B. Então, isso aqui pertence a todos os pares possíveis, né? Entre A e B. Só porque eu vou restringir. Eu quero que o y seja igual a x mais 1. Essa aqui é a propriedade P de xy. É a proposição. E ela fala o seguinte, que o y tem que ser igual a x mais 1. Então, eu vou criar todos os conjuntos que obedecem essa propriedade aqui. Por exemplo, eu vou olhar no conjunto A e no conjunto B, lembrando que o x pertence a A e o y pertence a B, né? Então, quais elementos x e y que obedecem essa igualdade aqui? Y tem que ser igual a x mais 1. Então, vejam só. Por exemplo, se eu escolher 0 para x, então o y para x é 0, então o y é igual a 1. O y tem que ser igual a 1, né? E veja que eu posso escolher só os elementos que estão em A, como x, e os elementos que estão em B, como y, né? Da mesma forma, se eu pegar o elemento 1 para x, então o y vai ser 2. Veja que 2 existe aqui em B. Se eu pegar o elemento 2 aqui, para x, 2 mais 1, 3, então 3, veja que o 3 aqui existe em B. Se eu pegar o elemento 3 de x, o próximo elemento tinha que ser 4, né? Mas veja que não existe 4 em B no conjunto, né? Então, essa tupla aqui não pertence à relação. Então, esses aqui são todos os elementos que pertencem à minha relação entre A e B. Lembrando que A é o conjunto formado por esses elementos e B é o conjunto formado por esses outros elementos. Então, eu crio uma relação entre os elementos de A e B, e a relação é definida por essa regra aqui, ó. Essa proposição define como que eu vou criar a relação entre os elementos. Então, eu vou deixar essa relação aqui para eu criar mais espaço. Mas a relação, lembrando que a relação R, que vai ser o 0 e 1, 1 e o 2, e o 2 e o 3, né? Essa foi a relação R aqui que a gente criou. Eu posso representar essa relação, apenas uma forma de eu descrever ela, é usando o diagrama de Venn. Então, para eu usar o diagrama de Venn, né, eu vou ter aqui os elementos de A, que é 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 e 3. Esses aqui são os elementos de A. Aqui eu vou ter os elementos de B, que é 0, 1, 2, 3 e o 5. E eu vou ligar a partir das relações. Então veja que eu tenho a relação de 0 com 1. O 0 relaciona com 1. 1 relaciona com 2. E o 2 relaciona com 3. Né? Onde as linhas aqui, ó, essas linhas aqui, essas setas são que definem a relação, né? Ela representa a relação entre 0 e 1, 1, 2, 2, 3. Veja que aqui tem os elementos de A e aqui eu tenho que ter os elementos de B. Então isso é uma relação, né? Eu criei uma forma de relacionar os elementos. Outra forma de representar, que é bastante conhecida, e de certa forma a gente usa isso muito para descrição computacional, é usar uma matriz. Né? Eu posso criar uma relação aqui de A para B. E aqui nas linhas eu vou colocar os elementos de A. Então os elementos de A são 0, 1, 2 e 3. E aqui nas colunas eu vou colocar os elementos de B, que é 0, 1, 2, 3 e 5. E vou criar uma matriz. Então vejam. Então existe a relação entre 0 e 1.
Então 0 e 1 aqui são os elementos de A e aqui são os elementos de B. Então tem uma relação entre 0 e 1. 0 e 1 existe uma relação, eu coloco 1 aqui. Entre 0 e 0 não existe relação. Entre 0 e 2, 0 e 3, 0 e 5. Eu tenho relação entre 1 e 2. 1 e 2 aqui, o restante eu não tenho mais relação. Relação entre 2 e 3. 2 e 3. O restante eu não tenho mais relação. E 3 não está relacionando com ninguém aqui, né? Então essa aqui é uma matriz que a gente utiliza para descrever relação. Se a gente for, né, quando a gente estuda estrutura de dados, a gente usa essa forma de matriz para descrever a relação entre elementos. Então, seja R aqui, essa relação, né, de A para B, o A, esse conjunto A, que está na esquerda da relação, a gente chama de domínio. Então aqui eu tenho o domínio. E o B é o contradomínio. O B é o contradomínio. E se eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui outra relação que a gente tem, apenas para a gente descobrir as definições, é o tipo de relação dual, né? Ou inversa. A gente pode ter uma relação que a gente chama de dual, ou também chamada de inversa. Nessa relação aqui, né? Então seja A e B conjuntos, eu tenho os conjuntos A e B aqui, né? Eu vou ter uma relação R de A para B, né? Essa aqui vai ser uma relação. A relação dual, ou a relação oposta, ela é denotada dessa forma aqui, né? R, normalmente a gente usa um menos 1 aqui, R menos 1. E aqui eu inverto, né? Vai de B para A. Essa aqui é a inversa. Alguns livros usam a notação de ROP, né? Que seria a oposta, ou inverso. Mas é a mesma notação, de B para A. Então, se eu tenho R aqui, né? A relação R, que ela tem x e y, pertence ao produto cartesiano de A com B. E eu tenho a propriedade aqui entre x e y. Na inversa, eu vou ter yx. Aí no caso vou ter o produto cartesiano de B com A. E vou também ter a propriedade agora P de x e y. Vamos mostrar um exemplo aqui de relação dual. Então, seja o exemplo aqui, né, eu tenho o A, que é o conjunto 0, 1, 2 e 3, e um conjunto B, formado por 3, 10 e 11. Eu posso criar uma relação aqui R de x e y aqui, pertencente ao produto cartesiano AB. Então aqui eu só quero os elementos de x ao quadrado maior do que y, né? Vamos supor esse exemplo aqui. Então a inversa, né? Primeiro vamos montar a relação. O que seria essa relação aqui? Né? Eu quero x quadrado, todo elemento quadrado tem que ser maior do que esse aqui. Então 0 ao quadrado não é maior. 1, 2, seria só o 3, né? Seria o 3. Eu teria
caso aqui eu teria o 2, né? 2 ao quadrado é igual a 4. Então eu tenho 2 e 3, né? Eu acho que 2 ao quadrado é maior que 3. E eu também teria o 3, que é maior que 3, né? Com 10 e 11 não tenho, né? 3 ao quadrado é 9 e ele não é maior do que 10, né? E nem 11. Então nessa relação só tenho essas duas tuplas aqui. Só esses dois pares. A inversa seria eu pegar, simplesmente, teria o 3 e o 2, e o 3 e o 3. Eu poderia escrever também a inversa aqui, ó, né, que eu vou ter todos os pares, no caso aqui eu tenho yx, pertencente ao produto cartesiano de B com A, tal que o x ao quadrado, no caso aqui, o y, vejo que se mantém, né? O x ao quadrado é maior que y. Outro tipo de relação que a gente vai estudar é a relação composta. A gente vai criar composições de relações, né? Relação composta. Então, seja eu tenho o R aqui, uma relação de A para B. E S aqui, uma relação de B para C. Então, a composição RS resulta na relação composta denotada por... Aí eu teria uma composição de S composta a R, que me levaria dos conjuntos A para o conjunto C. Veja que a denotação aqui é em ordem inversa, né? Então, essa composição de S com R é igual a eu ter um par AC. No caso, veja aqui, vai existir um B aqui, ó, pertencente ao conjunto B. Esse Bzinho aqui pertencente ao conjunto B. E o A vai relacionar com a relação R com B. E o B vai relacionar com a relação S com C. O que eu estou falando aqui? Estou fazendo composição de relação, né? Seria como se eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, e existe uma relação de A para B. Existe uma relação aqui de A para B. Essa aqui é a relação R de A para B. Eu posso denotar isso aqui como um elemento A relacionando com o elemento B. Né? Um elemento do conjunto A relacionando com o elemento B. E da mesma forma eu tenho uma relação S aqui, ó, de B para C. Então eu tenho um conjunto C. E vou ter uma relação aqui com esse conjunto C. Essa relação aqui vai ser a relação S de B para C. Então seria como um elemento de B relacionando com C. Então o que eu estou falando? A composição é um par AC, tal que existe um B, no caso aqui eu posso chamar isso aqui de B, eu posso chamar de um elemento A aqui e um elemento C. Então vejam só, existe um B onde o A relaciona com B e o B relaciona com C. Veja que o nome da relação é S. Né? Eu posso chamar de R ou chamar de S, uma relação. Né? Então o que eu estou falando? O A relaciona com B e o B relaciona com C, logo o A relaciona com C. Então eu fiz uma composição da relação R com relação S. Um outro tipo de relação são as endorrelações, né, que a gente vai chamar de endorrelações.
endorrelações ou autorrelações. Uma endorrelação, ela é dita, autorrelação ou endorrelação, uma vez que os elementos de um conjunto relacionam-se com elementos de um mesmo conjunto. A notação comum para isso é eu vou ter uma relação R do elemento A relacionando com ele mesmo. Então, uma endorrelação é um conjunto relacionando com ele mesmo. A gente pode denotar assim, ou muitas vezes a gente pode denotar como AR, Eu tenho o A relacionando com ele mesmo. Algumas notações falam, por exemplo, suponha que eu tenho uma endorrelação aqui que eu posso chamar de S, vai ser formado pelo par x e y, que vai ser o produto cartesiano de A com A. Veja que o produto cartesiano A com A eu posso chamar de simplesmente A ao quadrado, a gente pode usar essa notação. E eu vou criar aqui uma propriedade, que é falar que x seja igual a y. Eu quero criar essa endorrelação aqui. Então seria assim, eu tenho o conjunto A, formado por os elementos 1, 2 e 3. Uma endorrelação aqui, S seria eu simplesmente ter 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, Eu tenho os elementos de A relacionando com ele mesmo, tal que eles sejam iguais. Isso aqui é uma endorrelação. Na endorrelação, por exemplo, nessa de igualdade, a gente pode usar uma notação mais simples, que seria eu simplesmente falar igual, que aqui eu estou descrevendo a propriedade da relação, de A para A. Então, eu quero os elementos de A para A que sejam iguais. Ou simplesmente eu posso falar A e eu quero os elementos iguais. Aí eu pego todos os elementos do conjunto A, relaciono com ele mesmo, obedecendo a propriedade de igualdade. Por exemplo, eu quero pegar os elementos de A, que são menor ou igual, ou que são maiores, que são maiores, por exemplo. Então, posso criar vários tipos de endorrelação aqui. E eu também posso usar o diagrama de Venn para representar, usar a matriz para representar endorrelações. Mas também uma forma interessante de representar endorrelação é grafo. E o grafo, eu vou dar uma noção simples aqui do que é um grafo. Mas, para a gente avançar, vamos assumir um exemplo. Eu tenho uma relação aqui. Deixa eu criar um conjunto para dar um exemplo. Eu tenho uma relação R. Eu tenho um conjunto A e tem os elementos 0, 1, 3, 6 e 9. Tem esses conjuntos aqui e quero criar uma relação menor ou igual de A para A. Então a relação seria uma relação de menor ou igual. Então, no caso, seria o 0, é menor ou igual a 0. 1, no caso, eu teria aqui o 0, menor ou igual a 0. 0 é menor ou igual a 1. 0 é menor ou igual a 3. Deixa eu tirar uns elementos aqui, está muito grande. Só 0, 1 e 3 tá bom. Senão eu vou gastar muito espaço. Aí eu teria também 1 é menor ou igual a 1, 1 é menor ou igual a 3. E o 3 é menor ou igual a 3 e só. Então, tenho essa relação aqui. Posso fazer o diagrama de Venn. Aí, no caso, eu teria os elementos 0, 1 e 3. Conjunto A relacionando com o próprio conjunto A, 0, 1 e 3. Aí, no caso, 0 com 0, 0 com 1, 0 com 3, 1 com 1, 1 com 3 e 3 com 3. Então, esse aqui é o diagrama de Venn. Mas vejo que
eu estou gastando muito espaço, né? Eu estou fazendo uma relação de um conjunto A com ele mesmo. Eu poderia desenhar apenas os elementos do próprio conjunto, né? Seria mais fácil se eu fizesse os elementos do conjunto assim, né? Eu tenho o elemento aqui 0, tenho o elemento 1 e tenho o elemento 3. E na relação falo, o 0 está relacionado com 0, eu posso criar uma setinha assim que a gente chama de laço, 0 com 0. O 0 relaciona com 1. O 0 relaciona com 3. 1 relaciona com 1, né? Eu crio um laço aqui. 1 relaciona com 3. O 3 relaciona com 3, crio um laço aqui também. E só, né? Eu fiz todas as relações aqui. Então vejam só, nessa representação, essa representação aqui a gente chama de grafo. O grafo é uma representação onde eu uso vértices. Veja que esses pontinhos aqui, ó, são vértices. Os vértices são elementos do conjunto, né? Então no grafo aqui, ó, os vértices são os elementos do conjunto A, né? Que é o 0, 1 e 3. Então cada ponto aqui, ó, cada vértice é um elemento do conjunto, é um representante do elemento do conjunto. E eu tenho as arestas. As arestas aqui é essa relação aqui, eu vou chamar de E, relação E, que são todos esses pares. Então as arestas são essas setas aqui, ó. Então veja que essa seta aqui é a relação entre 0 e 1, né, que é a relação entre 0 e 1. Essa outra seta aqui, entre 1 e 3, relação entre 1 e 3. E veja que o direcionamento da seta obedece à ordem do par ordenado aqui. Então, essas relações aqui são as minhas setinhas, né? São as minhas arestas. Aqui eu tenho as arestas. Então, um grafo é simplesmente isso. Um conjunto de vértices representando cada elemento do conjunto e um conjunto de arestas, que são as relações entre os elementos desse conjunto. Esse é um grafo. Isso aqui parece uma forma simples de representação, né? Mas é bastante poderoso, porque eu posso abstrair vários problemas do mundo real e criar uma representação formal, ou uma representação, ou criar uma modelagem, né, para eu resolver problemas computacionais. Por exemplo, isso aqui poderia ser um conjunto de pessoas e a relação ou as arestas seja a amizade numa rede social. Ou um outro exemplo, cada vértice poderia ser uma cidade e a relação seria estradas que ligam na cidade. Eu poderia usar essa representação aqui para calcular o caminho mínimo entre as cidades. Ou cada elemento do conjunto, cada vértice poderia ser uma página da internet. E o link aqui, ó, entre as páginas, né, definir uma relação, né, e eu descrever como arestas. E eu poderia usar isso para encontrar, por exemplo, a página mais importante, né? A página mais importante é aquela que tem mais link apontando, né? Uma página que tem muito link apontando para ela é uma página importante. Então, isso aqui tem bastante aplicações no mundo real, né? Tenta imaginar um problema onde eu tenho elementos e eu estou relacionando esses elementos entre si, né? Isso tem muita aplicação, né? Acabei de falar, no GPS faz isso, o buscador Google faz isso para encontrar a página mais importante para fazer busca, né? Vários problemas computacionais a gente descreve como grafo. Agora vamos falar das propriedades de endorrelação. Então, seja A um conjunto, né, e R é uma relação binária em A. Então, vou ter uma relação R de A para A. Vou ter uma relação R aqui de A para A. Eu vou falar que R é reflexiva, né, eu vou ter relação reflexiva
né, se para todo x pertencente a A, vejam que x pertence à relação, né? Isso aqui vai ser reflexiva. Então, o que eu estou falando? Vamos mostrar com um exemplo. Suponha que eu tenho um conjunto A. Tem um conjunto A aqui, igual a 0, 1, 2 e 3, né? E eu tenho uma relação R aqui, onde 0 está com 0, 1 está com 3, 3 está com 4. Isso aqui é um exemplo de uma relação. E eu tenho também 2 com 2, 1 com 1, 3 com 3. Então veja que essa relação R aqui vai ser reflexiva se para todo elemento do conjunto A ele está relacionado com o mesmo. Então eu vou olhar a relação e ver se tem um par do elemento com ele mesmo. No caso aqui eu tenho 0 com 0, tenho 1 com 1, tenho 2 com 2 e tenho 3 com 3. Então logo, essa relação aqui é reflexiva. Se eu montar o grafo desses pares aqui, né, tem o elemento 0, elemento 1, elemento 2 e elemento 3. E eu criar as arestas, então tenho 0 com 0, 1 com 3, 3 com 4, desculpa, não tem 4 aqui, né? Vamos fazer 3 com 0 aqui, por exemplo. 3 com 0, 2 com 2, 1 com 1 e 3 com 3. Então esse aqui é o grafo. Veja que a relação vai ser reflexiva se eu tiver para todos os elementos do conjunto laço. Então veja que eu tenho que ter todos os elementos no grafo e todos os elementos têm que ter esse laço, que é a relação dele com ele mesmo. Se eu tiver isso, a relação é reflexiva. Outro exemplo aqui, outra propriedade é uma relação irreflexiva. Não, a relação é irreflexiva. Uma relação irreflexiva. E a propriedade que define ela para todo x pertencente a A, eu vou ter x e x não vai pertencer à relação. Então, o que eu estou falando aqui? Veja só, para toda relação, eu não posso ter um par do elemento com ele mesmo. Se eu fizer o mesmo exemplo aqui, né? Se eu tiver os elementos 1 e 3, e se tiver uma relação R aqui, com 1 e 1, 1 e 3, veja que não vai ser reflexiva, por quê? Porque existe o par. Né? Existe o par relacionado com ele mesmo. Então, se eu montar um grafo, né, eu pegar a relação, montar um grafo, eu não posso ter loop em cada vértice. Aí sim eu vou saber que ela é irreflexiva. Outro tipo de relação é a relação simétrica. Eu vou ter a simetria entre elementos da relação. Veja que ela vai ser simétrica. Você vai obedecer essa propriedade, né? Então, eu vou ter para todo x e y pertencente a A, x e y aqui vai pertencer à relação. Isso implica que y e x também pertencem à relação. Então, o que eu estou falando na simetria? Se eu tiver x, y, se eu tiver esse par x, y, eu tenho que ter também o par y, x. Essa aqui é a simetria. Então, né, um exemplo, se eu tiver uma relação R aqui, formada pelos pares 0, 1, 0 e 3, para o conjunto A, 0, 1 e 3, né? Suponha que eu tenho esse conjunto A e cria essa relação aqui.
Deixa eu fazer aqui mais 0, 1. Ela vai ser simétrica. Se eu tenho 0, 1, eu vou ter que ter também 1 e 0 e 3 e 0. Aí sim ela vai ser simétrica. Se eu montar o grafo aqui dessa relação, né, eu tenho os elementos 0, elemento 1 e elemento 3, né? Lembrando que o meu conjunto A é 0, 1 e 3. Veja que aqui, ó, todos os elementos, né? Veja que essa propriedade ela é aplicada para todo x e y pertencente ao conjunto. Então tem que aplicar para todos os elementos. Todos os elementos têm que estar presentes aqui nessa propriedade. Então aqui eu tenho 0, 1, 0, 3, 1, 0, 3 e 0. Então veja que eu tenho setinhas duplas, né? Todas as setinhas são duplas. Então se a gente montando um grafo, a gente consegue perceber facilmente se a relação é simétrica, simplesmente verificando se toda aresta tem essas setinhas duplas aqui. Né? Significa que se eu tenho a relação 0, 1, eu tenho que ter também a relação 1, 0. Né? Isso define a simetria. E outra relação aqui que a gente consegue descrever aqui é a relação de transitividade. Vamos olhar aqui nos slides exemplo de simetria. Aqui, eu tenho exemplo de relações simétricas. Então vejam só, essa relação definida no slide, essa relação aqui ela é simétrica, a primeira relação formada por AB, BB e CC. Veja que é válido, né, para todo elemento aqui. Né, eu tenho a relação aqui A, B e B, C e C. Veja que essa relação R, ela é simétrica. Por quê? A simetria fala se para todo x, y, veja só, eu falo para todo x e y pertencente ao conjunto, né, veja que os elementos do conjunto são A e B, C, eu tenho que ter, se x e y pertence à relação, implica, veja que isso aqui é uma implicação. YX também pertence à relação. O que acontece quando o par não pertence à relação? Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho AA pertence à relação, então eu só inverter também pertence à relação. Então isso aqui é verdadeiro. Mas agora vamos ver o exemplo dessa outra relação aqui, definida com AC CA e C e C. No caso, veja que eu tenho AC e CA. Agora eu tenho C e C, né, que também eu consigo fazer a inversa dela. Veja que eu não tenho B relacionando com ninguém. Mas na propriedade fala que é para todo x e y pertencente ao conjunto. Então se eu tenho B relacionando com ninguém, então a relação aqui, ó, é falsa. E da mesma forma, alguém relacionando com B é falso. Né? Falso aplicando em falso dá verdadeiro. Então, logo, eu não preciso ter um elemento em B pertencente ao par. Da mesma forma, se eu tivesse o conjunto A, o conjunto A aqui, formado apenas, né, eu tenho A, B e C, e eu tenho uma relação R vazia.
Essa relação vazia aqui, ela é simétrica. Por quê? Se eu verificar para todo x e y que pertence à relação, não existe elemento pertencente à relação, isso que dá falso. Implicando em falso, dá verdadeiro. Logo, a relação R, no conjunto vazio, ela é simétrica também. Outro tipo de relação é a relação de antissimetria. Na relação antissimetria, né, na antissimétrica, eu vou ter, né, para todo x e y pertencente a A, eu vou ter esse x e y pertence à relação e yx também pertence à relação, isso implica que o x tem que ser igual a y. Veja que no caso da antissimetria, eu estou falando que se eu tenho uma relação, no caso aqui, x e y, em relação a yx, isso aqui vai ser verdade só se x for igual a y. Então, vou mostrar um exemplo aqui para a gente perceber onde cai a antissimetria e onde não cai a antissimetria. Veja no slide que, se a gente pegar essa relação R, formada por AC, CA e CC, eu tenho AC e CA, né? Então veja, eu tenho AC e CA, mas o C não é igual a A, então logo isso aqui não é antissimétrica. O que a antissimétrica fala, quando uma vez que a gente monta o grafo, é que em nenhum momento eu posso ter setinha dupla, né? Veja que eu tenho uma relação de A para C e de C para A. Eu posso ter laço, né? No caso aqui, eu posso ter uma relação de C para C. Eu posso ter relações assim, né? Eu tenho A, tenho B, o A relaciona com A e o B relaciona com B. No caso, eu tenho A relaciona com A, né? E A é igual a A. Então, se eu montar o grafo para eu verificar se é antissimétrico, basta eu verificar se tem laços. Mas se eu tiver setinha dupla, isso aqui não é antissimétrica. E a última propriedade que a gente vai ver é a transitividade. Né? Transitiva. E a transitiva, né? Deixa eu apagar aqui, pegar mais espaço. Fala que, né, para todo x, y, z pertencente ao conjunto, eu vou ter, se x e y pertencem à relação e yz também pertence à relação, isso implica que o x, z também pertence à relação. Né, o que eu estou falando aqui, se eu tenho uma relação aqui, x para y, e uma relação de y para z, eu tenho que ter também x para z, né? Isso define a antissimetria. Desculpa, isso define a transitividade. Então veja no slide o exemplo. Veja que eu tenho uma relação, no caso, tem uma relação R aqui. Eu vou pegar esse exemplo específico aqui, onde a relação é A, B, BC e AC. Vou ter essa relação aqui. Veja que a relação eu tenho AB, tenho BC, logo eu tenho AC. E eu tenho que verificar todas essas combinações para ver se obedece à propriedade de transitividade.
Então, por exemplo, se em algum momento eu tiver um xy aqui pertence à relação yz, né? Se eu tiver um x e o y aqui pertence à relação, né? No caso, eu tenho um x relacionando com o y e tenho um y relacionando com o z, mas eu não tenho xz, né? Nesse caso aqui, eu tenho o x relacionando com o y e o y relacionando com o z. Mas eu não tenho essa relação xz, eu não tenho ela, logo isso aqui não é transitividade. Né? A transitividade não vai valer. Então veja nesse exemplo do slide, eu tenho uma relação aqui AC e uma relação de C para D. Aí, obrigatoriamente, para ser transitivo, eu teria que ter uma relação de A para D, mas ela não existe, né? Então, logo, não é transitivo.